Amigos, o nosso tema hoje de colecionismo será o material escolar, tá? Então, como eu trabalho com produção de arte, eu tenho centenas de peças ligado à escola, tá? Tudo ligado a material escolar, tá? Desde um tipo simples de vidro de tinta, que eu tenho todos os modelos, vocês vão ver comigo, tá? Até os antigos tinteiros de vidro. Então nós vamos ver os tinteiros antigos de vidro. E depois vocês vão ver comigo os raros e caros tinteiros de pratas de lei, tá? Então na escola antigamente você levava o seu vidro de tinta, tá? Algumas escolas antigas, como Lafayette, como o Colégio Arte e Instrução, como Pedro II, eles tinham um lugar na própria carteira onde eles colocavam o vidro de tinta. Então nós estamos vendo aqui, para começar, alguns vidros de tintas que marcaram época. Tá vendo? Quando eu falo em lápis, eu tenho todas as marcas de lápis, tá? Fabricadas no mundo inteiro. Você fala, não é mentira, é brincadeira. Vocês vão ver comigo, tá? As fábricas de lápis, eles faziam um estojinho, tá? Onde vinham os seus lápis. Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, é uma série de lápis, ó. Tá vendo? Então, cada estojinho era de um fabricante de lápis, ó. Tá vendo? Um outro estojinho aqui, ó. Então, muitas das crianças levavam para a escola o seu estojinho de lápis. Um outro aqui, ó. Eu tenho todos eles, colegas. Isso aqui você está vendo uma caixinha. Eu tenho várias caixas da década de 30, da década de 20, da década de 50 e 60. Tá? Então, na minha coleção e no meu acervo, eu tenho todas as fábricas de lápis e todos os tipos de lápis que marcaram época. Tá vendo? Todos no estojo. Todos no estojo. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem sobre o lápis na escola. O lápis na escola. O lápis que marcou época na escola. Eu tenho todos os modelos de lápis, tá? Algumas caixinhas eram de papelão. Outras caixinhas já eram de metal, ó. Tá? E essas próprias caixinhas, elas serviam, tá, de estojo para o lápis, tá? Outra aqui da John Faber, ó. Tá vendo? De metal. Tá vendo? Outra de metal. Outras eram fora de série, ó. Olha aqui. Tá vendo? Outra aqui, ó, que marcou época. Uma outra que marcou época, ó. Que marcou época. Outra que marcou época. Então, no meu acervo aqui, isso aqui é o que eu separei para mostrar para vocês. Os lápis e os seus antigos estojos, tá? Isso acontecia também com lápis de cera. Tá vendo? Com a massa de modelar. Então, essas aqui são as primeiras massas de modelar que as crianças levavam para a escola, tá? As primeiras, tá? Agora, alguns estojos de estudantes também marcaram época. Lembram desse estojo aqui, ó? Lembram desse estojo? Esse estojo marcou época. Esse estojo marcou época. Tá vendo?
Esse estojo aqui, ó, ele marcou época, principalmente para crianças pequenas. As antigas caixas de charutos, elas eram usadas para colocar o charuto, logicamente, e também serviam de estojo escolar, ó. Tá vendo? Estojos à base de caixa de charuto. Essa aqui, por exemplo, era o meu estojo do tempo de escola. Tá vendo? Uma coisa interessante, ó, compassos, esquadros, réguas, eu tenho centenas, vocês vão ver com o decorrer do tempo. Se lembram dessas réguinhas aqui, ó? Tá vendo? As réguas de propaganda, tá? Os protetores de ponta de lápis, ó. Lembram dos protetores de ponta de lápis, ó? Aqui os protetores. Isso aqui era um protetor. 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 De ponta de lápis, protetor. Um outro protetor. Tá? Isso aqui marcou época. Tá? As crianças tinham protetor de ponta de lápis. Tá? Protetor de ponta de lápis. Protetor de ponta de lápis. Tinha o aparelhinho para fazer a ponta do lápis. Tá aqui, ó. Isso aqui é um apontador dos anos 20 em baquelite. Isso é um apontador. Isso aqui, ó, é um apontador de metal. Isso aqui, ó, era um apontador. Tá vendo? Apontador. A criatividade do apontador, ó. Isso aqui é um apontador. Isso aqui é um apontador. Isso aqui, ó, é um apontador. Tá vendo? Esse canhão aqui, ó, é um apontador. Esse piano aqui, ó, é o apontador. Então, apontadores que marcaram época. Tá vendo? Isso é apontador. Apontador que marcou época. Apontador. Tá aqui, ó. São os apontadores. Todas as crianças gostavam desse tipo de apontador. Isso marcou época. Olha esse tipo de apontador. Tá? Agora, alguns eram bem antigos e diferentes, ó. Isso aqui, por exemplo, era um apontador. Tá vendo? Esses aqui, ó, são os primeiros apontadores, ó. Os primeiros apontadores de lápis, ó. Ele abria aqui atrás. É porque com uma mão só vai ser difícil eu abrir, ó. Você abria aqui atrás. Isso aqui é um apontador. Isso aqui é um apontador. Isso é um apontador. Tá vendo? Aqui ficava o apontador. Isso aqui é um apontador de lápis. Isso aqui é um apontador de lápis, ó. Eu tenho uma coleção de apontadores. Os primeiros apontadores eu tenho aqui no meu acervo. Isso aqui, ó, por incrível que pareça, é um apontador. Os primeiros. Isso aqui, essa pistola aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, é um apontador de lápis, ó. Então, uma viagem no tempo. Os primeiros apontadores, coleção Fernando da França Leite, ó, tá? Era muito comum isso aqui, ó. O esquadro, o compasso, antigamente eram desse tipo aqui, ó, primitivos, ó. Tá? Embora vocês vão ver comigo a minha coleção de compassos, esquadros, tudo em marfim que eu tenho aqui e vou mostrar para vocês. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo, tá? Os primeiros tipos de giz de cera, tá? Então, uma viagem no tempo. Tá vendo? Tá vendo? Uma viagem no tempo. Os primeiros, querida. A fauna brasileira
representada nos lápis. Tá aqui, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Olha a beleza desse estojo, ó. A qualidade. João e Maria eram estojo. João e Maria eram estojos, os primeiros. Tá vendo? João e Maria. Tá aqui, ó. Olha a qualidade desse aqui, ó. Maravilhoso. Tá aqui. A qualidade do lápis de propaganda. Tinha um protetor em algodão para proteger a ponta do lápis. Ó. Tá vendo? Então, todas as marcas, tá? De lápis eu tenho. Lápis de cera, eu tenho os primeiros lápis de cera. Isso aqui, querido, era fora de série. A qualidade desse lápis aqui, ó. Tá? Tá vendo? Olha a qualidade do lápis. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Tá? Uma viagem no tempo. Cada peça mais maravilhosa que a outra peça. Tá vendo? Tá vendo? Outra aqui, ó, também que marcou época. É pena que uma mão só vai ser difícil abrir isso aqui. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Eu tenho todas as marcas de lápis. Tá? Todas. Isso aqui também era um apontador. Tá vendo? Isso era um apontador. Então, uma viagem no tempo. Olha o luxo desse lápis. Olha o luxo desse lápis. Tá? Olha o luxo desse lápis. Tá vendo? Olha aqui. Olha. Uma viagem no tempo. Isso aqui é antes do plástico. Isso aqui é ebonite, galalite, baquelite. Tá vendo? Tá? Uma viagem no tempo. Tá? Isso aqui era aqueles grandes lápis. Ó. Tá vendo? Lápis de propaganda. Vocês vão ver comigo que eu tenho todos os lápis de propaganda. Isso aqui é o início do nosso documentário sobre lápis e sobre material escolar. Tá? As firmas de propagandas usavam muito isso aqui, ó. Tá vendo? A Coca-Cola fazia réguazinha para os estudantes. Então nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo, tá? Já que eu estou falando em escola, eu vou fazer a minha homenagem aqui, ó, aos colégios da Tijuca, que é a área onde eu tenho minha loja. Tá vendo? Então nós estamos voltando às aulas. Volta às aulas. Esses tipos de fotografias, eu tenho centenas delas. Tá vendo? Colégio Veiga de Almeida, Escola Elza Campos da Tijuca, marcaram época. Colégio São José, marcou época. Do Colégio São José, eu tenho tudo do Colégio São José. Eu estudo há muito tempo o Colégio São José. Colégio São José. Uma viagem no tempo. Já que nós estamos falando em material escolar, uma viagem no tempo. São José. Uma viagem no tempo. Externato São José. Colégio Marista São José. Uma viagem no tempo. São José, o que tem de melhor no ensino na Tijuca? Lembram do Instituto Lafayette? Não podemos esquecer do Instituto Lafayette. Tá? Então nós estamos aqui visitando um pouquinho o Instituto Lafayette. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo, um material escolar, tá?
Então, nós estamos começando com material escolar. Vocês vão ver todos os modelos de grampeador, como é que era o grampeador antigamente, como é que era o apontador de mesa, tá? Como é que era o tinteiro do milionário. Vocês vão ver o tinteiro na era vitoriana, tá? Vocês vão ver todos os tipos de compasso, esquadro, tá? Então nós vamos fazer uma viagem no tempo, tá? Nós vamos deixar como fundo no início esse antigo apontador. Uma viagem no tempo. Amigos, vamos continuar a nossa visita aqui, a nossa viagem no tempo, com os antigos materiais escolares, né? Então nós já falamos dos lápis, nós já falamos das canetas, e agora vamos entrar no tinteiro, tá? Mostrei para vocês os simples tinteiros de vidro. Vamos ver agora o luxo, tá, do tinteiro de prata, tá? Aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, os mais importantes tinteiros de prata, tá? Então nós estamos vendo aqui, ó, a prata portuguesa no tinteiro. Olha o luxo da prata. Tá vendo? Então aqui nós estamos vendo um tinteiro todo em prata, luxo total. Esse outro aqui, ó, também um tinteiro maravilhoso em prata, tá? Então as pessoas pegavam a caneta, que naquela época era chamada de pena, tá? Algumas, inclusive, tinham formatos de pena. Essa aqui foi feita pelo mesmo fabricante da Princesa Isabel, só que a dela era em ouro, a minha é em prata, ó. E as pessoas, então, usavam no tinteiro, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó, alguns tipos de tinteiros que marcaram época, tá? Olha que peça linda, esse tinteiro. Isso aqui é um outro tinteiro maravilhoso, tá vendo? Isso aqui é lá para cola. Você vê muito em correio, cola. Um outro tinteiro aqui, maravilhoso, tá? Do meu acervo, todo em prata. Esse outro aqui, maravilhoso, lindo esse tinteiro, tá vendo? Aqui, geralmente era assim, ó. Era um para tinta vermelha e outro para tinta azul. Tá vendo? Olha que tinteiro maravilhoso. Agora, geralmente, quando a gente usava a tinta, tá? Esse aqui é um outro tinteiro, ó. Também fora de série. Você colocava a caneta aqui, ó. Tá? No tinteiro, ó. Um outro tinteiro aqui mais simples, mas também muito bonito aqui, tá? Geralmente, quando você usava a tinta, na hora de escrever, você borrava um pouco. Então, a gente usava muito isso aqui, ó. Isso aqui é o mata-borrão. Marcou época, ó. Lindo esse mata-borrão. Isso aqui é um outro mata-borrão de prata. Tá vendo? Marcou época o mata-borrão. Esse aqui é um outro mata-borrão em bronze. Esse aqui é lindo, ó lá, com a figura de índio, ó. Tá vendo? Olha esse mata-borrão maravilhoso, ó. Também marcou época, tá? Então nós estamos falando aqui sobre material usado nas escolas. Com o decorrer do tempo, você usava na sua casa, né? Então, mata-borrão, fora de série, maravilhoso. Esse aqui era um outro mata-borrão, ó. Tá vendo? Também marcou época. E esse outro aqui, também mata-borrão, que marcou época. Então, antigamente, você via o seguinte, a presença do mata-borrão, tá? Principalmente na assinatura dos grandes documentos. Isso aqui, ó, era o antigo, tá? Amolador
tá? Apontador de lápis, ó. Tá vendo? Isso aqui também marcou época. Tá vendo? Um apontador de lápis de mesa. Esse material aqui, tudo que é colégio tinha isso aqui. Isso é um apontador que marcou época, tá? O meu acervo de material ligado a colégio, ele é imenso. Vocês vão ver, tá? Tudo isso que vocês vão ver aqui embaixo, ó, é ligado a colégio, ó. Vocês vão ver comigo aqui todos os modelos das canetas Parker. Eu tenho todas as Parkers, tá? Geralmente, quando você usava uma caneta Parker, você geralmente usava a tinta da Parker. Tá vendo? Então, tem todos os modelos de tinta, tá? Usados nas antigas canetas tinteiro. Aquilo ali é um outro tinteiro do meu acervo. Aquele outro lá, maravilhoso lá, ó, é um outro tinteiro da minha coleção. Aquilo ali é um outro tinteiro também. Então, nós estamos vendo aqui, ó, os tinteiros que vinham de fábrica. Na verdade, era um pote de tinta, não é isso? E os tinteiros usados nos escritórios, nas escolas, né? Então, nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo, ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Então, todo esse material aqui, ó, a gente vai ver um pouquinho, tá? Todo esse material. Parker, eu tenho todos os modelos, ó. Todas as caixas, todo tipo de Parker e Sheaffer também. Tem toda a coleção. Sheaffer. Isso aqui é Sheaffer. Nessa época aqui, década de 50, década de 60, essa caneta aqui, Sheaffer, tem todos os modelos. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando só dessa caneta. Eu tenho todos os modelos de caneta Parker e tenho todos os modelos das canetas Sheaffer. Isso aqui também é Sheaffer. Tá vendo? Além dessas canetas Sheaffer e Parker, eu tenho todos os modelos de outras canetas. Tá vendo? Isso aqui tudo é caneta tinteiro de todas as épocas. Tá vendo? Olha o estojinho da Parker 61 aqui, ó. Estojinho da Parker 51 aqui, ó. Tá? Essas aqui, ó, eram as canetas a pena. Elas simplesmente eram chamadas de pena. Embora, na verdade, pena é isso aqui, ó. Que você colocava, tá? Aqui, ó. Tá? Mas como a pena ficava aqui, isso tudo aqui passou a se chamar penas. Penas. Então, o acervo de penas aqui é muito grande, ó. Tá? Penas. Tudo isso aqui é pena. Tá vendo? Tá? Isso aqui, coleção de tinteiro. Todas as marcas, colegas. Todas as marcas. Então, nós estamos fazendo uma viagem no tempo aqui, ó. Isso aqui, ó, é só caneta de propaganda. Eu tenho uma coleção só de canetas de propaganda. Tudo que é tipo de caneta. Tá vendo? Desse tipo de pote aqui, eu devo ter uns 15 potes só desse tipo de caneta. Canetas de propaganda. Tudo que é tipo de caneta. Agora, qual a importância disso? O design. Aqui você vai ver cada estilo de caneta, tá? Que, pô, você precisa ver a cabeça do cara que bolou esse tipo de caneta. Então, eu tenho todos os modelos de caneta que você possa imaginar, eu tenho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma quantidade pequena, porque o meu acervo é muito grande. A mesma coisa vale para isso aqui, ó.
lápis de propaganda. Desse tipo de pote aqui, eu devo ter uns 20 potes desse tipo aqui, ó, com todos os lápis de propaganda. Então isso aqui, ele marcou época. Tá vendo? E as pessoas ganhavam isso aqui, tá? E usavam na escola. Lápis de propaganda. Alguns valem muita grana hoje para colecionadores. Porque o lápis de propaganda tem o seu colecionador temático. É o cara que só coleciona companhia de aérea. Tá aqui um de aérea. Tem cara que só coleciona supermercado. Tem cara que coleciona lápis só de farmácia. Você está me entendendo? Então são os lápis de propaganda. Tá vendo? Esses lápis aqui, eles marcaram época. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Então aqui tem a história do comércio, está toda aqui, ó. Porque antigamente as pessoas divulgavam suas lojas através dos lápis de propaganda. Só esse assunto aqui, lápis de propaganda, eu podia ficar aqui com vocês aqui um dia inteiro. Porque o material é muito grande. Algumas canetas ficaram famosas, podem valer muito dinheiro. Exemplo aqui é a Montblanc. A Montblanc, ela marcou, não é isso? E existe um público fiel para a caneta Montblanc. Só que a caneta mais importante para a coleção é essa aqui, ó. É a caneta Parker. Todo mundo sonha com a caneta Parker. Eu tenho todas as propagandas da caneta Parker, tá? Porque aqui, embora sendo Parker 51, ela não marcou o ano 51. Porque ela saiu antes de 1950. Só que quando você falava em Parker 51, é como se fosse uma coisa assim futurista. Você está me entendendo? Então, isso aqui são as primeiras propagandas em preto e branco. Outras canetas, tá, também fizeram a sua presença. Isso aqui é uma outra que marcou época, na mesma época da Parker. Então, nós estamos vendo aqui, ó, algumas propagandas da Parker que marcaram época, ó. Essa caneta aqui é maravilhosa, toda em ouro. Depois nós vamos falar sobre ela. Então nós estamos vendo aqui, ó, algumas propagandas da Parker. Eu tenho todas elas. Todas as propagandas da Parker que marcaram época. Tá? Isso aqui é Parker Schaefer. As duas que marcaram época. Parker, Uma Viagem no Tempo. Uma Viagem no Tempo. Essa marcou época. Mas a Parker era Parker, né? Schaefer. Sucesso da época. Compacto marcou época. Tá? Então as canetas que marcaram época, eu tenho todas elas. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro só falando nessas canetas. Tá vendo? Então, as canetas que marcaram época, tá? As canetas que marcaram época. Isso aqui são as penas, ó. Penas feitas em marfim, ó. Olha que peça linda. Isso aqui foi feito em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Tá vendo? Feita em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. São as penas. Essa aqui é feita em osso. Aqui eu tenho umas lentes pequenininhas. Quando você coloca isso aqui no olho, você vê imagem dentro desses buraquinhos aqui, ó. Tá? Você vê aqui imagens dentro de cada buraquinho desse aqui, porque a lente transmite para você as imagens. Então, as famosas penas que marcaram época. Penas, tá?
as canetas de ouro que marcaram época. Eu já falei para você dos compassos. Compassos, não é isso? Os compassos, colegas. Eu tenho todos os modelos de compasso, esquadro, régua, todos, de todas as épocas. Esses aqui são os primeiros. Os primeiros. No meu acervo eu tenho, inclusive, os raros de marfim. Isso aqui é tudo feito de marfim. Tá vendo? Eu tenho várias caixas só em marfim, ó. Tá? Meu acervo é grande. Agora, por que você tem isso aí? Eu já falei para vocês que eu trabalho com cenários, filmes e novelas de época. E às vezes a gente precisa disso, tá? Para uma cena. Isso aqui era interessante, ó. Isso aqui era um caderninho de anotação, ó, com um lápis, tá? E o caderninho de anotação. Material em prata de época, ó. Material em prata de época. Isso assim, aqui, ó, são as caixas de pena que marcaram época. Eu tenho todas as caixas de penas. Todas. Muitas lacradas ainda, ó. Caixas de 1890, 1900, tá? Então, uma viagem no tempo. Aqui, outras canetas que marcaram época. Outras propagandas que marcaram época. Uma viagem no tempo. Tá? A da Parker, eu tenho todas as propagandas de época da Parker. Tá? Tá vendo? Então, cada caneta mais linda que essa. Todas essas que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu tenho aqui na minha coleção. Tá? Então, uma viagem no tempo. As famosas canetas que marcaram época. Cada uma mais linda que a outra. Cada uma mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Tá? Uma viagem no tempo. Aqui, outras que marcaram época. Aqui a Cross, né? Marcou época. Lindas canetas que marcaram época. Compacto, as outras. Essa aqui, ó, eram as canetas que eram relógio. Elas marcaram época. Lembram delas? As canetas relógio, tá? Marcaram época. Marcaram época. Então, uma viagem no tempo. Essa aqui, ela tinha movimento. Ela tinha movimento. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Cada uma mais linda que a outra. Cada caneta mais linda que a outra. Essa aqui também é em ouro. Isso é uma pena em ouro. Tá vendo? Isso aqui são as cargas de canetas, que eu também coleciono. Além de colecionar todos os tipos de penas, de todas as épocas, eu coleciono também isso aqui, ó. Tá? É o repositor. A tinta, eu tenho todas elas, colega. Todas elas que marcaram época. Tá vendo? Parker todas. Todas as Parkers. Todos os tipos de modelo de Parker. Tem algumas aqui maravilhosas. Inclusive eu tenho as de ouro também. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Aqui, ó, são as canetas que eram muito usadas por crianças, ó, com figuras alegóricas, ó. Tá vendo? Figuras alegóricas. Esse estojo aqui, ó, ele é tudo em marfim. Tá vendo? Ele tem espátula, ele tem sinete, tá vendo? E tem a pena, tá? A pena, que marcou época.
Então, maravilhoso esse estojo, tá? Aqui, as tintas que marcaram época. As tintas que marcaram época. Pelican, lembram da Pelican? Lembram da Piloto? Super King, que era a mais famosa, não é isso? Então, nós estamos vendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Olha esse tinteiro lindão, ó, do meu acervo. Lindão. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Isso aqui é o seguinte, ó. Tá? É pena que eu não achei a minha coleção de calculadora. Eu tenho as primeiras calculadoras. As primeiras calculadoras inventadas eu tenho. E vou fazer uma matéria só sobre as calculadoras. E sobre os grampeadores. Vocês vão ver também os grampeadores. Isso aqui são as furadeiras, ó. As primeiras furadeiras, ó. Eu tenho todas elas. Todas as furadeiras, inclusive as primeiras furadeiras. Material para estudante de engenharia, eu tenho todos eles. Todas aquelas máquinas ligadas à engenharia, ao estudante de engenharia, eu também tenho. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. O estudante e seu material de trabalho. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra peça. Tá vendo? Essas superam tudo. Os tinteiros que marcaram época. O mata-borrão que marcou época. Tá? O apontador que marcou época. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. O mata-borrão. Tá vendo? Isso aqui é o mata-borrão. Em Jacarandá, tem um aplique em prata aqui, ó. E aqui embaixo é o papel do mata-borrão. Tá vendo? Isso aqui é com qualquer papel áspero para sugar o excesso de tinta. Então, isso aqui é o primeiro mata-borrão. França, Antiguidades. Todo em Jacarandá. Mata-borrão. Segundo mata-borrão. Todo em prata. Ele não tá limpo, tá vendo? Isso aqui tudo é prata. Aqui é o papel do mata-borrão, ó. Tá? Isso aqui é o mata-borrão. Isso aqui foi improvisado. Botei aqui um guardanapo. O papel do mata-borrão é um papel mais seco, é um papel áspero. Mata-borrão. Isso aqui é um outro mata-borrão, ó. Lindão também. Um outro mata-borrão, ó. Tá vendo? Esse aqui, inclusive, tem vários papéis aqui de mata-borrão, um em cima do outro. Tá vendo? Outro mata-borrão, ó. Lindão. Tá? Esse outro aqui, lindão, lindão, lindão. Todo em bronze, ó. Figura de um índio. Todo em bronze trabalhado. Mata-borrão. Outro mata-borrão. Lindo esse aqui, ó. E tem esse outro aqui maravilhoso. Todo em bronze. Peça de época. Inclusive assinado. Também Jacarandá, ó. Tá vendo?
Então, mata-borrão. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. França, Antiguidades. O mata-borrão. Tipos de tinteiros pequenos da França, Antiguidades, tá? O modelo tradicional, ó, onde a caneta deita aqui, ó. Tem esse aqui, tradicional. Tem esse modelo aqui, que é um antigão. Tem esse outro aqui, ó, antigão. E tem esse aqui, ó. Então, esses aqui são os modelos que eu tenho no momento na loja. Agora, eu tenho tinteiros, uma quantidade grande, mas tinteiros maiores que esses, tá? Então, esses são os modelos de tinteiro que eu tenho aqui no momento. Tá? Aqui bota a caneta. São os modelos que eu tenho no momento. França, Antiguidade. Cadernos com anotações. Esse aqui tem. Esse é um que tem. Esse também tem. Também tem. Esse aqui, ó, também tem. Também tem. Também tem. Esse aqui, ó, também tem. Também tem. Também tem. Esse outro aqui, ó, também tem. Também tem. Também tem. E esse outro aqui também tem. Também tem, ó. Também tem. Esse outro aqui, ó, também tem. Também tem. Também tem. E esse aqui, ó, tem anotações ligado a desenho. Também tem anotação também, mas é coisas ligadas a desenhos. Tá vendo? Então, esses aqui têm anotações. Esse tem anotação. Esses todos aqui têm anotação. Todos esses têm anotação. Perfeito. Mimeógrafo. Perfeito. Inteiro. Inteiro. Novo. Inteiro. Inteiro. Perfeito. Inteiro. Inteiro.
um aparelho de mimeógrafo França Antiquário. Centenas de mapas, de todos os tamanhos, são centenas de mapas. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo alguns. Alguns mapas. Alguns mapas. Agora, isso aqui é impossível a gente fotografar mapa por mapa. Você está me entendendo? Eu vou ficar aqui o dia inteiro fotografando mapa por mapa, sem saber qual é o mapa que vocês querem. Então aqui a gente tem todos os tipos de mapas. Agora não é mole a gente pegar mapas e mapas, fotografar um por um, e depois a produção não sabe nem qual é o mapa que ela vai escolher. Então isso aí, eles têm que dizer pra gente, dar uma luzinha pra gente, o que eles querem, querida. Que é impossível fotografar tanto mapa. Você está me entendendo? Tudo isso aqui é mapa. Nós temos centenas de mapas. Centenas, nós temos malas e malas só de mapas.